Bom dia. Bom, hoje a gente vai apresentar um relato de caso sobre o problema da Bolsa Cultural em equinos. O nosso grupo é composto pela Heloísa, Rodrigo, Jande, Ruth, Jéssica e eu, Caroline. Como histórico do paciente, o equino veio aqui com uma principal queixa, com a secreção mucopurulenta, com dificuldade respiratória, falta de apetite. Aí a gente fez uma anamnese ali com o proprietário e ele relatou que há um tempo atrás esse animal tinha passado por um episódio de garrotilho. O proprietário ainda relatou que o animal havia sido tratado antes por outro proprietário com 2 doses de penicilina, apresentando breve melhora. Só que aí, como não houve melhora, ele resolveu aqui trazer. Na anamnese foi feito um exame clínico do paciente, o qual apresentava temperatura entre 37 graus, mais ou menos. Também apresentava cialorreia, babava demais, secreção mucopurulenta no focinho e um inchaço na região da base do crânio. Na palpação, o animal apresentava desconforto, ou seja, apresentava dor. Então, foi suspeito de que poderia ser um empiema de bolsa gutural. Foi realizada, então, para ter mais certeza do diagnóstico, uma endoscopia do trato respiratório superior. Porém, não foi possível acessar os dois lados, porque o lado direito estava muito congestionado. Então, optou-se pelo exame de radiografia, para ver se teria o aparecimento de condrócitos. Que foi o resultado. Foi feito o exame radiográfico e apareceu condrócitos dentro da bolsa gutural. Então, para se ter um melhor entendimento, eu vou dar uma breve explicada do que seria essa bolsa gutural. Ela está localizada na base do crânio, próximo às faringes. Seria como se fosse um espaço vazio, no qual tem comunicação com a faringe e o trato respiratório. Normalmente, ocorre esse epiema de bolsa gutural depois de um quadro de inflamação do trato respiratório, como no caso do garrotilho. Então, ocorre o acúmulo de, normalmente, secreção purulenta dentro das bolsas guturais, ou como foi no caso do nosso paciente, houve a formação, o acúmulo de secreção purulenta juntamente com a formação de condrócitos, que seriam estruturas mais rígidas, a qual apareceu na radiografia como uma aparência mais densa. E daí foi comprovado que seria os condrócitos, a formação de condrócitos. Dessa forma, o melhor tratamento possível a ser feito pela formação desses condrócitos seria a intervenção cirúrgica, já que em casos de apenas secreção purulenta pode ser feita a lavagem, como foi feito no nosso animal, foi feita uma lavagem. Só que como o lado direito estava muito congestionado, não foi possível fazer o acesso desse lado. Feita a radiografia, foi constatado condrócitos, no qual, em seguida, sugerimos para o proprietário a cirurgia para remoção desses condrócitos. O tratamento ele pode ser feito com a lavagem diária da bolsa gutural com solução salina ou a alimentação do chão para estimular a drenagem pelo orifício guturofaríngico. Bom dia. Após o tratamento, foi necessário um procedimento cirúrgico que constitui na retirada dos condroides, que é feito através da cirurgia do triângulo de Viborg, que está localizado no triângulo de Viborg, que ele fica entre o músculo externo mandibular, pela veia lingofacial da mandíbula externa e pela borda caudal do ramo vertical da mandíbula. Nesse procedimento é iniciado com o tricótomo, é feito uma tricotomia na região do triângulo. Após a tricotomia e a esterilização do local, é feita uma incisão utilizando um bisturi que dá acesso à glândula gutural. Nessa glândula é feita outra incisão que dá acesso aos condroides, que são as estruturas feitas por bactérias, que dão a infecção ao animal. É feita a retirada dessas estruturas e depois, posteriormente, feita uma limpeza no local. Pós fazer uma sutura na região utilizando um fio absorvível e depois feito a fechadura da incisão externa
com um fio de nylon. 3. Diagnóstico e tratamento. Logo após a cirurgia, o animal já apresentava uma evidente melhora no quadro clínico. Mostrava reflexos de deglutição, grande apetite, ausência de dispneia e redução da distensão na região da bolsa glutural. Nenhum caso de grosso calibre ou nervos importantes foi danificado. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer algumas considerações finais sobre esse relato de caso e falar da importância da adenite equina na criação de equinos. Ela é responsável por 10% de casos de óbito e 20% de causas de complicações que podem levar a um quadro de epiema em equinos. Então, os sinais clínicos que foram encontrados neste relato de caso no paciente em questão, eles estão de acordo com o que está descrito por Beer, né, na literatura. Devido à localização anatômica, esse quadro de epiema, ele pode levar a algumas disfunções graves, nervosas, ou até mesmo hemorragias. Existem 2 tratamentos possíveis, né, no caso de epiema, que seria o tratamento conservativo, que é através do uso da sonda de Foley, segundo Freeman e Hard, e o segundo tratamento, segundo Turner e Wine, podemos citar 3 principais métodos cirúrgicos aí no caso, que é a abordagem de Whittinghouse, a iovertebrotomia e o acesso pelo triângulo de Viborg, que é, no caso, o tratamento que foi feito no nosso paciente. A situação atual do nosso paciente, após um longo período de tratamento, ele contra o epiema, esse paciente encontra-se estável e a caminho de sua recuperação total. A tosse e a dificuldade para respirar foram substituídas por uma respiração mais leve e mais tranquila, a febre baixou e a apatia foi substituída por um comportamento mais animado. Então, continuaremos monitorando a saúde do nosso paciente para que ele tenha uma recuperação total dentro de poucos dias. Agradeço a atenção de todos e a gente encerra aqui o nosso relato de caso. Essas são as nossas referências bibliográficas.